A cada sessão de debate que temos nesta Comissão de Educação, a Sra. Ministra apresenta-se, havendo mais protestos regionais, uma grande manifestação nacional, prazos de avaliação que caem, e a Sra. Ministra diz sempre que está sempre tudo bem. Está sempre tudo a correr conforme o previsto e, portanto, obviamente, os responsáveis do Ministério da Educação e os sindicatos tiveram uma reunião na sexta-feira até às 2 da manhã, obviamente porque estava tudo a correr muitíssimo bem. Nós não esquecemos, Sra. Ministra, que antes deste memorando de entendimento o Governo tinha chegado ao ponto que eu nunca pensei que fosse possível num Governo do Partido Socialista de chantagear as escolas através da precariedade dos professores contratados, que eu acho que de facto foi um momento para esquecer na política portuguesa, chantagear com a possibilidade de emprego no próximo ano os conselhos executivos que tinham decidido suspender a avaliação nas suas escolas. Mas, enfim, com este memorando de entendimento, eu diria que, eu não quero entrar obviamente na semântica do recuo, mas eu diria que a Sra. Ministra comprou aqui algum tempo de vida. Vamos ver como é que as coisas correm a partir daqui. E podemos dizer que em causa não está uma suspensão. Eu não vou discutir as palavras com a Sra. Ministra, mas tenhamos consciência do que é que estamos a falar. O procedimento simplificado, que aparece na proposta de memorando de entendimento, é bem mais simplificado até do que o que existia anteriormente, da avaliação que a Sra. Ministra não gosta. Eu devo-lhe dizer que também não acho que fosse o modelo perfeito, mas o decreto regulamentar 1198 tinha pelo menos um quadro de referência para elaborar um documento de reflexão crítica, eu diria com bem mais parâmetros que os 4 que agora foram acordados. E, portanto, a Sra. Ministra pode dizer que o processo de avaliação não está suspenso, digamos que ele se tornou um fingimento do que possa ser um processo de avaliação. O que eu acho neste momento que está em dúvida, e eu penso que é esta a janela de oportunidade que a Sra. Ministra tem, é perceber se o Ministério da Educação conseguiu ouvir alguma coisa do que aconteceu nos últimos meses, que várias pessoas, sindicatos, professores, opinião pública disseram ao Ministério da Educação, é que este modelo não serve e, portanto, ele tem que ser refeito. E se o que está no memorando de entendimento, que é a possibilidade de se abrir um processo negocial sobre o modelo, se pode ser um momento em que o Ministério da Educação aprende com quem está no terreno. E, portanto, já não anuncia um modelo de avaliação com esta lógica punitiva com que ele sempre foi anunciado, para recair e para castigar os professores, mas sim se é possível utilizá-lo para responder àquilo que são os problemas da escola, qualificar aquilo que são as práticas pedagógicas dos docentes. E exatamente porque eu creio que há aqui assim uma janela de oportunidade e muita coisa está em questão, eu também gostava de perceber se o Ministério da Educação vai passar a ter uma outra abordagem na forma como apresenta aquilo que são os documentos estruturantes para o sistema educativo. E, portanto, faço meu também o desafio que já foi aqui feito por outras forças políticas, se entende ou não trazer à Assembleia e abrir para um espaço de debate aquilo que é o modelo de gestão que, entretanto, foi apresentado pelo Ministério e que o Ministério, pura e simplesmente, não quis apresentar a debate e a confronto na Assembleia da República. Ou se a Sra. Ministra está disposta a discutir os problemas que as escolas realmente têm, que é as suas dificuldades de responder ao problema do insucesso e do abandono escolar. A Sra. Ministra, não sei se sabe, há várias forças políticas que têm propostas neste domínio, a criação de equipas especiais, nomeadamente a proposta do Bloco de Esquerda. Queremos saber se é isto que o Ministério quer discutir, ou se quer voltar a discutir e a inventar novos problemas para as escolas. Fazendo um breve apontamento sobre a questão do acórdão do Tribunal Constitucional e do concurso de professores titulares. Ficamos sem perceber exatamente qual é o procedimento de correção. A Sra. Ministra não nos quer explicar como. Mas eu creio que o problema vai mais fundo e as palavras do Sr. Secretário de Estado foram muito elucidativas. O Ministério da Educação, na lógica e na relação que tem estabelecido com os professores, falhou redondamente. E ao fim de 3 anos e de toda esta batalha política que atravessou todo o espectro partidário e que juntou professores com as mais diferentes escolhas políticas, não percebeu o fundamental. É que o Ministério deu sempre os sinais errados. Quando o Ministério resolve dividir a carreira docente e diz, com o concurso de professores titulares, que terminou o seu tempo, Sra. Deputada. Termino, Sr. Presidente. Que um bom professor não é aquele que dá boas aulas e tem uma boa relação com os alunos, mas é sim aquele que ocupou cargos, o Ministério deu todo o sinal errado.
E, portanto, a Sra. Ministra deve compreender que há hoje um sentimento profundo de injustiça na classe docente. Acho que este é o momento de refazer essa mesma carreira e, portanto, abrir o debate, não apenas nas questões da avaliação, mas, obviamente, no estatuto da carreira docente. O desafio fica feito. Muito obrigado, Sra.